Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 18, analisando o capítulo 7, chamado Processo Redentor. No último estudo, nós acompanhamos uma missão de resgate pela equipe de André Luiz e que agora se dirigia a um outro caso, onde há a vinculação de um espírito em expiação, de um espírito que está com um corpo debilitado e, como última reflexão do último estudo, nós pensávamos na informação trazida pela obra de que, mesmo que não tenhamos mérito, mesmo que não tenhamos um pedido sincero de arrependimento para sermos resgatados, espíritos nobres que possuem esse mérito, ao pedir por nós, são atendidos. E assim, muitas vezes somos auxiliados, somos ajudados, não por mérito próprio, mas pelo pedido de alguém. André Luiz, portanto, está visitando esse quadro, essa cena, onde se desenrola a figura de uma mãe em que traz um espírito endividado, necessitado, que não tem mérito próprio, mas seria atendido por conta dos pedidos sinceros dessa mãezinha. Nós temos a informação, portanto, de uma mãe que está em vias de enlouquecer, tratada por Calderaro, que está aplicando passes reconfortantes nela já há algum tempo, em razão da sua vinculação com o espírito endividado de outras épocas, reencarnado numa estrutura orgânica precária. Ele diz que prendem-se os dois mutuamente por algemas, por grilhões de graves compromissos. E como ela costuma orar todos os dias no horário pré-fixado, eles vêm em auxílio. Essa, portanto, foi a última reflexão do último estudo dessa obra, em que nós devemos cultivar a oração diária num horário pré-determinado, a fim de que a espiritualidade possa nos auxiliar também. André Luiz prossegue dizendo, admirando a ordem instituída para os quefazeres de nosso plano, e que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico. Eles então adentraram a residência. Encontrando-se André Luiz mais uma vez admirado pela ordem que existe no plano espiritual. Eles visitam então um quarto pequeno, onde um doentinho magro repousa choramingando. Cercavam-no duas entidades, tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentavam. Então vejam que o menino sofre uma obsessão severa, em que dois espíritos de aparência estranha, de aparência infeliz, rodeavam essa criança. O menino enfermo inspirava piedade, diz André Luiz. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, e conta 8 anos na existência nova, informou Calderaro, indicando-o. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Então a gente vai conhecendo, a história dessa figura, um espírito reencarnado ainda criança, com 8 anos de idade, e paralítico, não consegue enxergar muito bem, não consegue ouvir muito bem, cumprindo, portanto, essa pena em que a sua própria consciência lavrou, já que nós já conhecemos os mecanismos da justiça divina. Já estamos bem avançados, no estudo da doutrina para saber como funciona a justiça divina, em que a nossa própria consciência
nos demonstra a necessidade de mudança e fixa as penas futuras em reencarnações dolorosas. Aquele menino, portanto, com o espírito antigo de muitas encarnações, possuía um quadro grave de expiação. E André Luiz e Calderaro o visitavam. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Então vejam que o passado dele é grave, né? Ele cometeu muitos crimes, delitos que não foram julgados pela lei humana, mas que já no além, depois de desencarnar, iniciou o processo de expiação, sofrendo enormes e inominados suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes, muitas, contudo, seguiram-no, obstinadas, anos afora. E é assim que as obsessões prosseguem. Muitos perdoam, mas a depender da quantidade de inimigos e adversários, muitos demoram. E, portanto, 2 deles obsidiavam aquela criança. Criança no corpo físico, porém espírito antigo, ali reencarnado. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vividas em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu, assim, a presente reencarnação, com o propósito de completar a cura efetiva em cujo processo se encontra faz muitos anos. Então notem como funcionam os mecanismos da justiça, né? Como funcionam esses mecanismos da justiça divina. Aquele espírito endividado, em que fez muitos inimigos no passado por conta das suas escolhas, por ter se aproveitado de um momento de instabilidade política para se vingar dos seus inimigos pessoais, sofreu por longos anos nas mãos de muitos adversários. E depois de muitos deles perdoarem ou serem doutrinados, restavam 2 inimigos. E aquela reencarnação dolorosa, quase cego, quase surdo, paralítico, iria proporcionar a libertação, enfim. Mas ainda era necessário dialogar com 2 inimigos dessa entidade, desse espírito encarnado. A paisagem era triste e enternecedora. O doente, de ossos enfesados e carnes quase transparentes, pela idade deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel, a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera sub-humana. Então essa criança estava numa situação bem precária, né? De muitos que a gente conhece no mundo quando possuidores de problemáticas da mente, deficiências 1000, e que trazem essas situações em que não conseguem sequer falar, apenas emitir sons guturais. Com respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Olha a comparação que André Luiz faz, né? Ele não consegue se manifestar de forma normal, natural, a ponto de André Luiz compará-lo a um símio aperfeiçoado. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Então, Calderaro está aproveitando a oportunidade para passar uma lição, né? Para André Luiz e para nós todos, de que o espírito de fato não regride. Nós não regredimos. Porém, a depender das expiações, nós podemos aparentar uma involução. Podemos renascer em situações com
muitas limitações mentais, físicas, que aparentam uma involução, quando na verdade é um processo reparador. O espírito que não involui está ali, habitando aquele corpo precário, aquele corpo limitado, mas não há involução. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Nós já estudamos isso, né? É mais um caso em que a vontade humana, as decisões, as escolhas feitas acarreta num perispírito defeituoso, porque já estudamos aqui como se dá essa transmissão para o espírito em direção ao perispírito e, por consequência, ao corpo físico, já que o perispírito transmite a esse corpo físico as suas características, incluindo aí as limitações e doenças, a depender da necessidade do indivíduo. Prossegue então André Luiz. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se, sob o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem intérminas. Aqui a gente tem uma informação que ajuda a entender certos quadros. Muita gente tem dúvida como fica o espírito dentro de um corpo limitado, dentro de um corpo deficiente. Pelo menos no exemplo dado por André Luiz, descrito aqui por Calderaro, o espírito fica chorando e debatendo-se a depender da sua situação moral. Então, nesse caso da obra, em que o espírito habita um corpo deficiente, limitado, que sequer consegue manifestar-se, o espírito está ali vivenciando essas limitações, debatendo-se e chorando em seu íntimo, lembrando das memórias torturantes que parecem não ter fim. Ele fica então rememorando o que fez do passado e não consegue se manifestar no plano físico porque o seu corpo é doente. Mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados à maneira de potências desequilibradas. Então seus sentidos estão ali sem conseguir manifestar-se propriamente. Estão como se cercados por uma névoa, sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastam-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos. Vejam como demora, hein? E vejam como o pensamento, a vibração enviada pelos nossos adversários, pelas nossas vítimas do passado, como prejudica o nosso perispírito. Queiramos, então, a cada dia pedir perdão às vítimas do passado, às nossas vítimas, que eles possam seguir seu caminho, não nos perseguindo, não é? E abençoados aqueles que não têm mais inimigos nesse nível, que emitem esses pensamentos de revolta e vingança, fazendo o corpo perispiritual do seu adversário por mais de 100 anos consecutivos extremamente debilitado, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, aquele terceiro andar que a gente já trabalhou aqui, essa obra veio trazer esses andares no cérebro. Então esse infeliz, jungido aí a um corpo limitado, ele não consegue acessar o terceiro andar, o castelo das noções superiores. Nós vimos que o primeiro é formado pelas reminiscências do passado, pelo instinto, o segundo pela memória e pelo presente, e o terceiro seria esse castelo de noções superiores, onde entramos em contato com o divino.
Aquele infeliz, portanto, só consegue acessar o seu próprio instinto, as memórias do passado e não tem qualquer acesso às noções superiores. Em vão se debate no campo do esforço presente, ou seja, o segundo andar, a altura da região em que localizamos as energias motoras. Então vejam que Calderaro está voltando àquela lição lá do início da obra, em que ele fala das 3 regiões no cérebro, né? A função motora seria o presente, onde nós nos movimentamos atualmente. O primeiro andar seria a memória do passado, as reminiscências, e o terceiro seria esse castelo de noções superiores, onde habita a moralidade mais elevada, em que muitos de nós não atingimos, mas podemos, por meio da oração, vivenciar um pouco dessa esfera. Aquele jovem, portanto, aquela criança, na verdade, está no campo do esforço presente, acessando apenas a função motora. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele por meio da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Olha só que interessante. Nós estudamos aqui, no Livro dos Espíritos, que o instinto está sempre presente no indivíduo, no espírito, porque ele traz a vivência do reino animal, do reino vegetal, muito mais do reino animal, né, que é em razão do instinto, não do vegetal, mas que esse instinto vai prosseguir ainda como indivíduo, como espírito, porque o instinto, não erra. O instinto, por seu determinismo divino, não escolhe caminhos tortuosos, não vai errar na sua decisão, porque deriva diretamente do determinismo divino e, portanto, o instinto de sobrevivência, o instinto de conservação, o instinto de autodefesa, de busca da alimentação, vai sempre apontar para o rumo correto. No caso que nós estamos estudando aqui, a obsessão impede do indivíduo acessar outras regiões do cérebro que não aquela vinculada à função motora e, por consequência, do instinto. Ele só tem acesso às memórias do passado e ao instinto da função motora, da função automática. Eu acredito que nós já estudamos aqui também, não me recordo, que à medida que nós vamos evoluindo enquanto princípios inteligentes, nós vamos automatizando condutas. Então, a respiração, né? Quando somos princípio inteligente, reencarnando ainda naqueles reinos em que desenvolvemos órgão a órgão, primeiro a respiração, depois a alimentação, depois a digestão. Então, a depender dos seres em que o nosso princípio inteligente vai se desenvolvendo, nós vamos tornando automáticas certas práticas, certas condutas. E à medida que tornamos automáticas, elas vão sendo arquivadas nessa primeira região do instinto, dessa função motora automática. É curioso ver, portanto, um espírito já individualizado que já passou há muito do processo dos demais reinos, como princípio inteligente, mas que ainda está preso a uma função automática, uma função de instinto, como um animal, só que forçado por seus adversários espirituais. Eles, então, pela influência direta, obrigam esse espírito a permanecer no instinto. Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente porque a conduta de nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Então vejam que ele faz a reflexão de que hoje esse menino, esse espírito é vítima, mas a justiça divina permite que isso ocorra porque ele foi jaguar. Ele atuou para dominar e ferir e hoje sofre as consequências. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Abusar, portanto, da razão, da autoridade, é uma falta grave e que nós, consequentemente, respondemos pela aplicação da lei.
O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou: compreendeste? Como desejasse ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou ainda: espiritualmente, este pobre doente não regrediu, mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino, através dos milênios, efetuado para glorioso destino, foi por ele mesmo, o enfermo, espezinhado, escarnecido e retardado. Então vejam que Calderaro repete a lição para não ter dúvida. O espírito não involui. Esse menino, ali preso num corpo de menino, portanto um espírito antigo, endividado, não involuiu. Aquela aparente involução, porque está num corpo muito limitado, é resultado das suas próprias ações do passado. A evolução continua, ele continua com as suas conquistas espirituais, porém sem poder se manifestar, sem poder manifestar essas conquistas, que ficam aí aguardando a expiação finalizar para ele se libertar. Semeou o mal e colhe-o agora. É simples a aplicação da lei. Plantação e colheita, não há dúvidas. Traçou o audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o pai lhe conferira, concretizou o deplorável projeto e sofre-lhe as consequências naturais, de modo a corrigir-se. Por isso que eu falei que é a aplicação natural da lei. Ele usou da autoridade que Deus deu a ele para ferir, para matar. E agora ele responde. E não podemos afirmar que a misericórdia divina não atuou no caso. Com certeza, muitas das dores foram suprimidas, muitas das dores foram amenizadas pela misericórdia divina. Mas existem questões que precisam ser trabalhadas, precisam ser vivenciadas por ele, senão ele não se liberta. É simples consequência do passado. Porém, diz Calderaro, já passou a pior fase. Então vejam, imaginem como esse espírito não estava, hein? Se a fase mais amena é ele num corpo paralítico, quase surdo e quase cego, sem poder se manifestar, sendo comparado a um símil por André Luiz. Imagine qual é a situação pior. Essa é a mais amena. Presentemente já se afastou do maior número de inimigos, como ele já tinha informado, aproximando-se de amoroso coração materno, como sempre as mães, que o auxilia a refazer-se ao término de longo curso de regeneração. Então ele está na fase final da expiação. Já está na fase de regenerar o seu corpo, regenerar a sua mente, por conta de muito sofrimento. Para isso recebeu a oportunidade junto a uma mãezinha. Só que, lembrem-se, que André Luiz e a equipe estão ali porque essa mãezinha está quase enlouquecendo. A expiação está sendo muito dura para ele e, consequentemente, para ela. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, pretendia indagar algo relativamente a eles, quando Calderaro veio ao encontro de meus desejos, continuando. Então André Luiz queria saber mais informações dos dois perseguidores. Calderaro já respondeu. Também os míseros perseguidores são duendes do ódio e da vingança. Como o nosso enfermo é um remanescente do crime. Então, aqueles dois também, por escolherem se vingar, estão semeando dívidas. São náufragos na derradeira fase de salvação após enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos, por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Então vejam que a gente sempre trata aqui nas obras, desse círculo vicioso, de vítima e perseguidor, de ódio e de perdão. Enquanto não se perdoa, fica no círculo, vindo como vítima, ora como perseguidor. Aqueles dois, portanto, escolheram ser perseguidores. É a última chance deles para eles abandonarem esse naufrágio em que se perderam por muitos anos, optando pela perseguição. Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre, por intermédio de um coração de mulher
que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Então aquela mãezinha não vai salvar somente aquele jovem, aquela criança debilitada, mas também os dois perseguidores. Em breve, André, consoante o programa redentor já delineado, ingressarão neste mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. Então aquela mãe vai proporcionar reencarnação para os dois inimigos do seu filho. Eles vão reencarnar como irmãos, para finalmente aprenderem a se perdoar, a se amar, em última instância. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura de abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Olha a lei da reencarnação, que perfeita, né? Antigos inimigos nascem irmãos e aprendem a se amar. Mãos que perseguiam, que agrediam, vão agora acariciar, vão beijar aquele irmãozinho doente, com imenso afeto. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvinitentes liames de luz, nos quais refulgirá o amor eterno. Quantos irmãos renascem na mesma família para o perdão? Quantos na terra? Milhões. Que nós possamos, então, aplicar esse entendimento, esse ensinamento, essas lições que colhemos nas obras e aplicarmos nas nossas existências, amando nossos irmãos de sangue e nossos irmãos também de humanidade. Porque muitas vezes algemas de ódio se transformam em liames, em ligações de luz, por meio do perdão, por meio da convivência, como verdadeiros irmãos. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente à liberdade. Ele se libertará, então, pelo perdão, restituindo a sua liberdade, a sua saúde. Largará ele, qual pássaro feliz, este mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e suas consequências, no qual se debateu por quase 2 séculos. Então, muitos desses irmãozinhos que nós vemos sofrer em corpos defeituosos, deficientes físicos, irão um dia se libertar e poderão alçar voo como pássaros depois da expiação dolorosa. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é essa, vestalina senhora deste lar, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio. Olha que bonita essa definição para as almas que já compreenderam o amor divino e se colocam à disposição para ajudar os outros. Aquela senhora que aceitou receber esse espírito endividado e vai receber mais 2 inimigos do passado daquele menino, é um indivíduo, uma senhora, um espírito em que as forças divinas respeitam a vocação para o martírio. Sacrifício, dedicação ao outro, isso é sinal de respeito para a espiritualidade. Por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. São esses seres angelicais que a gente conhece, né? Muitas vezes silenciosas, atuando ali nos planos de fundo, nos bastidores, mas que são entidades verdadeiramente iluminadas. Mal terminava Calderaro as elucidações, quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendando-me, o assistente, examinasse os efeitos desse contato. Vamos ver então como um obsessor transmite suas ideias, transmite seus fluidos deletérios para o obsidiado. Nós costumamos analisar nas obras o contato de espíritos superiores colocando a destra, colocando as mãos na cabeça das pessoas e dando bons conselhos, iluminando, trazendo uma elevação. Dessa vez nós vamos analisar como um obsessor transmite essas vibrações para um obsidiado. André Luiz narra então: extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico.
Notei que a infeliz entidade emitia pelas mãos estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Então vejam por que as obsessões são tão dolorosas, são tão terríveis. Aquela vibração de baixo teor, aquele ataque, verdadeiro ataque espiritual da entidade, fazia o pequenino sofrer. Por quê? Esses fluidos deletérios, essas estrias escuras semelhantes ao piche, trazem aflição, angústia, terror, pavor. André Luiz diz então que dirigiu ao assistente Calderaro um olhar interrogativo e ele informou: se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Então é aquela questão, né? Sempre o oposto. A gente vê a dualidade na natureza. Raios de luz para o bem, estiletes de treva para o mal. Nos lobos frontais, recebemos os estímulos do futuro. No córtex, abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Então vejam que Calderaro está repetindo a lição das 3 instâncias, os 3 andares, com as respectivas regiões. Lobos frontais são os estímulos do futuro. É a região de ascensão espiritual, de elevação. No córtex são as sugestões do hoje, as funções motoras do presente. E no sistema nervoso como um todo são as lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Ele volta ao conceito para a gente entender como cada região atua. A região do córtex é a do presente. As funções motoras, as funções em que a gente se movimenta, realiza, trabalha. Então, o obsessor, que certamente conhece as técnicas de obsessão, está obrigando aquele obsidiado a permanecer no presente apenas, ampliando ali a ação nas suas funções motoras. Tal situação, derivante da culpa, compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior. Por quê? A do passado é o instinto. Então vejam como a entidade obsessora pressiona a região do presente para o obsidiado fugir para o passado. Fugir para a região das memórias, do instinto, do comportamento animalizado, inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Vejam que, por essa explicação, a gente consegue entender por que certos espíritos se comportam como animais, espíritos encarnados também. Porque as suas mentes adoecidas, internadas muitas vezes nos nosocômios de alienação mental, têm um comportamento animalizado. Os seus espíritos estão vinculados às lembranças do passado, aos instintos primitivos. No caso do livro, o obsessor forçou o espírito a relembrar, forçou ele a relembrar as suas situações ainda animalizadas. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procede da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. Então essa informação a gente tem, de que as alienações mentais elas são decorrentes desse desequilíbrio no espírito como consequência do passado. Ele pede então para ele reparar no corpo. O doentinho da aflição em que se mergulhara passou as contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos, o sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Então,
ele está se debatendo, como a gente vê muitos doentes, né, no plano físico. No caso da obra, é alguém obsidiado, mas a gente não pode criar uma regra absoluta, né? Que todos os que estão nessa situação é porque sofrem uma obsessão. É o mais comum, porque são situações muito aflitivas, são questões expiatórias, em que se percebe essa presença, né, de uma entidade provocando ali, muitas vezes, as convulsões, as fugas psíquicas, o desespero. Mas, de qualquer forma, se não há obsessão, há um processo de expiação, de auto-obsessão, em que, ainda que não tenha entidades externas, terceiras, haverá ali a presença do próprio endividado, do próprio doente, provocando aquela situação. O fato é que no caso dessa obra, nós temos um caso de obsessão com alienação mental, em que o obsessor provoca as crises no doente. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu: os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Então vejam que as limitações físicas do doente são pioradas, agravadas pela ação do espírito. Na verdade, essa dolorosa situação tornou-se crônica pela repetição desta ocorrência milhares de vezes em quase 200 de anos. Então, aquele perseguidor, já há 200 anos, provoca essas mesmas ocorrências, em que o espírito perseguido debate-se, convulsiona, tem pavor e aflição. 200 anos repetindo aquela cena. Fez intervalo significativo e tornou: examina a conduta do enfermo. Fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos, região dos instintos, seu padrão de comportamento é efetivamente sub-humano. Volta a viver estados primários, dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Olha só. Estudando esse fato, estudando esse caso, a gente consegue entender por que há pessoas hoje, 2024, no mundo moderno, encarnadas, se comportando como animais, em condutas sub-humanas, porque estão presos no passado, estão retornando a quando eram ainda princípio inteligente, abarcando o reino animal, vivenciando e experienciando o reino animal. Reino em que essa individualidade já emergiu há muitos séculos. Nós já somos espíritos individualizados há muitos séculos, mas a depender do caso, a depender da consciência de culpa, a depender do acesso a essa região dos instintos, há espíritos endividados que retornam à condição sub-humana. Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, a maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos, ignorando as causas. Então ele se refere aos antigos tratamentos de choque feitos aos alienados mentais, né? Em que se acreditava que havia uma melhora. Mas isso estava apenas combatendo efeitos, porque o choque deixava a pessoa sem sentidos, apresentando uma aparente melhora, mas na verdade ela estava apenas se desvinculando por uma violência, pelo choque, muitas vezes da ligação com o obsessor, mas não curava, não ia na causa, combatia apenas os efeitos. Cumpre-nos, no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais. Então, apesar da prática adotada do choque, ele está dizendo que a psiquiatria avança, e de fato avançou, e muitos são inspirados pela espiritualidade superior. Por enquanto não podem aceitar a verdade como seria de desejar, em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador,
menos aberto aos aventureiros. Então, a psiquiatria, a medicina em geral, não aceita a realidade espiritual. Hoje vem aceitando. E a tendência é a medicina tornar-se holística no futuro, considerando não só o corpo físico, mas também a alma do doente. Mas nessa época, principalmente, a medicina estava muito distante, num campo conservador não aberto aos aventureiros que queriam tratar também do espírito. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia provocada pela invasão da insulina constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. Então vejam que ele profetiza que a medicina entenderia no futuro que os choques apenas estão trazendo consequências para o perispírito, procurando despertar esse indivíduo e as suas células do corpo físico ao reajustamento. A bem dizer, é de notar que esse recurso às reservas profundas do cosmo psíquico não é novo. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a aborrível comoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada. Aborrível é que causa horror, que causa aborrecimento. Então a terapia de choque, apesar de na época ser considerada uma terapia recente, Calderaro está demonstrando que há muitos séculos já se aplicavam terapias semelhantes, jogando os doentes mentais em poços de cobras, de víboras, para que o terror operasse transformação súbita. Olha como era atrasado, né? Mas como avançou também. É que desde remota antiguidade, compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorre da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. Olha só a intuição que os médicos tinham na antiguidade, que a psiquiatria vai aceitando aos poucos, mas que muitos médicos da antiguidade já sabiam. Esse distanciamento da alma da realidade provoca muitos transtornos mentais. Inclusive, muitos dos transtornos são assim elencados justamente pela característica de fuga da realidade. A alma, portanto, não querendo enfrentar o que fez, não querendo enfrentar as consequências das suas escolhas, foge. E foge dentro de si mesmo, acarretando aí diversas espécies de alienação mental. E em nosso campo de observação mais clara, podemos adicionar que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Olha só que interessante essa comparação. Da mesma forma que o afastamento da realidade gera doenças mentais, alienações mentais, o afastamento da lei gera desequilíbrio. É o mesmo processo de se distanciar de Deus, se distanciar da lei divina, o que vai provocar desequilíbrio, seja desequilíbrio mental, seja desequilíbrio do corpo físico. Calderaro então silenciou por alguns instantes e em seguida indicou o pequeno, aquela criança, né? Acentuando, neste caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. Então vejam que o tratamento de choque e outros diversos não tem qualquer ação sobre o indivíduo que não se arrependeu, que não se conduziu ao próprio socorro, que não está em condições de ser resgatado. Aquele menino, portanto, apesar do seu espírito antigo ali presente, não teria qualquer vantagem no tratamento de choque, porque sua mente está totalmente eclipsada. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. Olha que comparação, né? Quando deixamos acumular essa água com lodo, lamacenta no nosso coração, demora para filtrar. São muitos anos, muitas encarnações, com águas pantanosas do mal. Demora para filtrar e, portanto, se recuperar.
O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário. O nosso conteúdo mental não é imaginário. O que a gente produz pensando, idealizando, enviando, não é fruto da imaginação. É repositório de forças vivas. Esse conceito simples vai demorar muito para as pessoas entenderem, para a humanidade entender. O que produzimos com a mente é um repositório de forças vivas. Qual o veículo? E por isso, por ser um repositório vivo, traz consequências reais. Qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária? Ele está dizendo que os nossos pensamentos são tão vivos quanto o nosso corpo físico. Não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei, diante de um caso típico de mongolismo, e aí tem uma nota de rodapé, certamente para demonstrar que na época em que essa obra foi escrita, esse termo era comum, né? Mongol. Atualmente é considerado pejorativo, preconceituoso. Síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 é um distúrbio genético causado pela presença de um cromossomo 21 extra, total ou parcialmente. Então vejam que a presença desse cromossomo 21, total ou parcialmente, produz a síndrome de Down. Calderaro então responde, sem se embaraçar. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. O desequilíbrio é absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Então, aquele caso ali, a causa é completamente espiritual. É raríssimo ficar desse jeito que nós estamos vendo desse menino na obra, com causas exclusivamente do corpo. Impossível é desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível, em primeiro lugar. Então a gente lida com o corpo físico aqui na Terra em primeiro lugar. Daí, não podemos excluir da patologia da alma o envoltório denso. Então, mesmo que a alma esteja doente, a gente tem que tratar o corpo. A origem está na alma, mas o corpo apresenta limitações. Nem podemos também menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados que, atentos, se dedicam às investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Então ele está aqui valorizando o trabalho da ciência quando combate apenas os efeitos, que é o corpo físico, as doenças do corpo, que são efeitos de uma causa anterior. É digno também de aplausos aqueles que estudam o corpo físico, que buscam combater os efeitos, não as causas. Mas mesmo assim, nesse combate aos efeitos, se avança muito. Eles colaboram também no tratamento. Não nos esqueça, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. Então, o que André Luiz estava se referindo era um efeito, a síndrome de Down. O efeito no corpo físico, que é tratado também na Terra pela ciência humana, mas aquele caso específico era estritamente espiritual, a sua origem. A causa daquela doença era espiritual. O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, dilatando-me os conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança à procura do socorro da oração. Então nós acompanhamos a atuação de duas entidades junto ao obsidiado, como se dá essa influenciação, como se dá essa obsessão, e parece que alguém adentra o quarto. Calderaro então conclui apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Então a ciência ela vai estudar, analisar e dar nomenclaturas aos efeitos, trabalhando na periferia do problema,
porque estão distraídos, não aceitam a realidade do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, diz Calderaro, quando prestaremos assistência a jovem amigo. Então já está dando uma introdução de um outro caso, né? Como nós já estamos chegando, portanto, no final do estudo de hoje, a gente vai analisar somente até aqui, antes da mãe daquela criança adentrar ao quarto e continuar as lições por André Luiz e Calderaro. Então agradeço aos que nos acompanham e vamos refletir sobre os ensinamentos de hoje, especialmente quanto aos andares da mente, as regiões do cérebro em que nós acessamos e que devemos buscar o terceiro andar, o andar ou a região relativa às noções superiores da alma, e como que a obsessão pode nos influenciar a ponto de fugirmos para a região do instinto, das memórias do passado, adotando condições e atitudes subhumanas. Por isso a saúde mental é tão importante. Por isso a prática do bem, da reforma íntima, da oração, da caridade é tão importante. Para nos perdoarmos a quem nos persegue e ao mesmo tempo cuidarmos da nossa saúde mental e física também. Tudo decorrente das causas do espírito. Então agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos a quem estuda conosco, agradecemos a quem nos inspira para falar das verdades eternas e que possamos analisar essa verdade como um espelho quebrado, uma verdade que se espalhou pelo mundo, cada um com um pedaço desse espelho. As verdades eternas foram distribuídas no mundo, à semelhança de um espelho que se quebrou. Só que essa verdade é uma só. Cada um pegou um pedaço dessa verdade nas religiões e nós vamos estudando pouco a pouco, retornando à verdade universal em que todas as religiões aceitarão um dia, que é a realidade do espírito. Pedimos então às entidades amigas que continuem a nos envolver, nos abençoar e abençoar a cada um dos que nos escutam, a cada um dos que nos acompanham, além daqueles que precisam receber essa oração, esse sentimento, essa vibração de luz e de paz, a fim de que despertem enquanto há tempo para as noções da alma, as noções superiores do espírito, as realidades eternas a que todos estamos vinculados e retornaremos um dia. Que todos nós, portanto, possamos refletir sobre os ensinamentos de hoje e colocarmos em prática, como sempre repetimos aqui, para que a lição não seja perdida e para que, ao regressarmos ao mundo espiritual, não nos arrependamos, do tempo perdido, das oportunidades desperdiçadas. Que todos nós possamos, a cada dia, aprendendo, lendo, ouvindo, procurarmos o núcleo essencial da mensagem para colocar em prática na nossa família, no nosso íntimo, nas escolhas que realizamos a cada dia e no perdão que entregaremos aos outros diante do novo aprendizado que temos das lições do Cristo. Pedimos então a Ele, o nosso Cristo maior, o nosso irmão, que possa nos abençoar, nos envolver, nos proteger e envolver aqueles que estão em nossas mentes, a fim de que todos nós juntos possamos caminhar na direção de nosso Pai maior, regressando a esse ponto de evolução em que entenderemos que somente o amor, a compaixão, a caridade e o bem ditarão a nossa felicidade futura. Muito obrigado, amigo Jesus, e que a sua mãe, Maria Santíssima, prossiga a nos abençoar, a envolver toda a terra com seu manto sagrado e a nos libertar das amarras do ódio, do vício, do suicídio e do desequilíbrio mental. Muito obrigado, Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço mais uma vez a todos e até o próximo estudo.